venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite e bem-vindos. Chegamos a outubro, estamos no outono. Lá para o final do mês as noites vão ficar mais compridas e os dias mais curtos. Curtas serão, por minha proposta, as notas iniciais. Dr. Gil Nadais, muito boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhores espectadores. Pois eu hoje começava por um assunto internacional, mas que nos afeta tendencialmente a todos, que tem a ver com as eleições americanas. Tivemos, e no momento em que estamos a gravar, ontem, nesta madrugada, o debate entre os candidatos, que não foi edificante, mas não era nada que não se esperasse. Mas, independentemente disso, aquilo que me assalta é que nós temos a maior potência, ou eu não sei se já foi, mas que ainda é a maior potência do mundo, em que temos um candidato que diz que pode não respeitar os resultados das eleições, em que mente desbravadamente a todos e é errático e tem atitudes que noutras alturas seriam sancionadas. E neste momento aquilo que verificamos é que é tudo pacífico. Mentir ou dizer a verdade é quase a mesma coisa. E constrói-se verdades e arrastam-se multidões. E que isto temos no país que é o arauto da democracia, que é, para muitos, um farol do desenvolvimento. E aquilo que nos temos de questionar é que desenvolvimento é este? Para onde é que estamos a caminhar? Porque aqui não é tecnologia, é a qualidade das pessoas e aquilo que as pessoas fazem. E isso, obviamente, deve-nos preocupar. Deve-nos preocupar porque nós não estamos a falar de uma qualquer pequena junta de freguesia. Estamos a falar da maior potência atómica do mundo. Estamos a falar de um país que aprendemos a respeitar, a seguir, e de onde vinham alguns ensinamentos. Em que os seus presidentes, os seus líderes, eram figuras incontestadas, praticamente, ou que marcavam um ritmo. Agora, não é isso que verificamos. E também me assusta um pouco é que depois de 4 anos de poder e de fazer aquilo que fez, está com uma diferença de 8% ou 9% nos votos. Isto também diz, leva-nos a perguntar porque é que o povo americano está assim, porque é que pede, porque é que está desta forma. São questões que estão muito longe, mas agora o mundo é muito rápido e as coisas chegam muito depressa a todos nós. E quando há esta inversão de valores, nós devemos pensar o que é que fazemos, o que é que cada um faz e o que é que cada um age também ao seu nível. Dr. Paulo Matos, boa noite. Nota inicial. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. Pegando aqui no tema do Gil, relativo às eleições americanas, eu diria que é um pouco o estado do mundo, e o estado do mundo é feito de pequenas partes, como é, por exemplo, o Conselho de Águeda, onde há pouco debate de ideias, muitas vezes não se sabe onde é que começa a verdade e acaba a mentira, ou ao contrário, e isto tem a ver também com a qualidade das lideranças e com os projetos de desenvolvimento. Eu já aqui disse noutro programa que um dos problemas que tem o atual Executivo, apesar da boa vontade dos elementos que o compõem, é a falta de projeto de desenvolvimento do Conselho. E eu, mexendo em papéis, fui rever aquilo que hoje não trago um livro, mas trago um documento que é o Plano Estratégico do Conselho de Águeda, que não sei se foi publicado em livro, deveria ter sido. O Gil, enquanto foi Presidente de Câmara, podia ter dado à estampa este documento. Não que ele esteja atual, porque não está,
Veja-se que o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Conselho era para 20 anos, isto é, de fevereiro de 2001, um trabalho, e chamava-se AGDA 2020, Plano Estratégico, portanto vai fazer 20 anos, foi elaborado por um amigo comum nosso, o professor Artur Rosa Pires e coordenador da equipa, o Eduardo Anselmo de Castro, uma equipa técnica onde está também o Carlos Rodrigues, que também é o nosso conterrâneo professor do Departamento de Ciências Sociais e Departamento de Políticas de Aveiro, a Teresa Fidelis e também colaborou neste plano o Dr. Denis Ramos Padeiro, um dos últimos presidentes de Câmara ainda vivos e a quem a AGDA ainda não prestou a devida homenagem. As homenagens fazem-se em vida e o Dr. Denis também esteve neste plano estratégico. Isto, porque é que eu defendo que devia ter sido publicado, dado à estampa? Era para permitir o debate das ideias, que em AGDA não há. As pessoas, concordando ou não, lerem este documento, hoje, à luz dos olhos de hoje, veem que há coisas que aqui eram previstas e que não foram concretizadas, mas há outras que foram. E, como os próprios feitores, digamos, deste documento à época referiram, e nós sabemos, porque os planos estratégicos são assim, é sempre um documento em aberto, apto a ser atualizado regularmente, e penso que esse trabalho nunca foi feito em AGDA. Acho que deveria agora, para futuro, uma vez que nestes 20 anos conseguiu-se alguma coisa, mas outras coisas não tiveram sequência, acho que se deveria abrir a porta para um novo plano estratégico. Sei lá, AGDA 2040, mas com uma garantia, é que fosse efetivamente participado, porque é um documento democrático, aberto a todas as chamadas forças vivas, as forças dinâmicas da sociedade, culturais, económicas, políticas e, sobretudo, os cidadãos. Porque se nós perguntarmos hoje aos cidadãos da AGDA que AGDA querem para os próximos 20 anos, cada um tem a sua ideia, mas muitos estão presos à forma e muito pouco ao conteúdo. As pessoas querem muito festas, querem muito eventos que encham o olho do ponto de vista do marketing político, mas não pensam a cidade a longo prazo ou a médio prazo. E eu acho que faz falta isso em AGDA e, portanto, era um repto que eu queria aqui deixar, tanto mais que este documento previa, no final, portanto, isto estabelece um modelo de desenvolvimento para o Conselho, estabelece estratégias faz um diagnóstico sobre os problemas e as oportunidades que a AGDA tem. Eu acho que nós desperdiçamos muitas oportunidades em AGDA, porque, como o próprio Gil refere, a nível global, nós estamos a perder as referências, mas em AGDA também. Não há quem pense o Conselho. E é um documento que estabelece iniciativas para levar a cabo as grandes ideias daquilo que se pretende para a AGDA nos próximos anos. Uma nota final, previa-se neste documento uma forma de avaliar e acompanhar este plano. Portanto, um próximo que seja feito também obedecerá mais ou menos às mesmas regras, mas adaptado à sociedade dos novos tempos, à sociedade digital. E eu acho que nos faz muita falta criar esta expressão, criar em AGDA uma expressão que eu achei muito interessante esta semana, quando vi o aniversário de um programa que tem quase tantos anos como o Plano Estratégico da AGDA, que é o Prós e Contras da televisão, em que uma das intervenientes, nomeadamente a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, refere que nós temos necessidade de criar um chão comum. Esta expressão, o que é criar um chão comum? É criar um conjunto de diretrizes, debater o Conselho de AGDA
E, independentemente dos protagonistas políticos que estejam no poder e que ganhem eleições, há linhas de rumo que nós temos que definir como o nosso chão comum, digamos, para não andarmos sempre nesta coisa de, como o Gil aqui muitas vezes chama a atenção, quem entra quer ficar com os louros daquilo que faz e esquece aquilo que foi feito no passado. E isso não pode ser assim, porque há linhas estratégicas de desenvolvimento de um concelho que são perenes e que devem continuar e que são, digamos, o bem comum que rodeia este chão comum que nós temos que construir. Muito bem. Esta semana ficou a saber-se que a acusação deduzida pelo Ministério Público contra o vereador da Câmara de Águeda, Edson Santos, foi arquivada. Em causa estavam alegados crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e peculato. Dr. Gil Nadeiros. Eu penso que era daquelas ações que não fazia sentido. Por um lado, o valor em causa e as motivações que estavam por trás disto. Eu tive a oportunidade de ser testemunha do Dr. Edson e, portanto, aquilo do vereador Edson Santos é aquilo que eu disse lá. E não conhecendo quais são as motivações que o levaram ao Japão, não conheço o que é que ele lá foi fazer, mas eu tive a oportunidade de dizer ao senhor Dr. Juiz que fui 2 vezes a Taiwan em representação do Conselho. Por acaso, veio um empresário para cá. Se não tivesse vindo, eu podia ser também acusado que tinha ido fazer turismo. Porque quando se vai fazer marketing do Conselho, corre-se esse risco de não ter resultados. Não há empresa nenhuma que vá e que possa garantir, e agora saindo da esfera das autarquias, que possa garantir que vai ter êxito. Portanto, aquilo que faz aquilo é uma aposta, é tentar dinamizar. Depois, também, por outro lado, também, eu não compraria uma guerra, se assim se pode dizer, com a oposição por 350 euros. 350 euros eu acho que é um valor demasiado baixo para meter em tanta guerra e em tanto desgaste como dão estes processos. Sinceramente, que eu não sei se isto, na altura eu pensei, se não era uma estratégia do Executivo de confronto com a oposição para se vitimizar, de que estavam a ser perseguidos e de que eram sistematicamente acusados disto ou daquilo. Porque quando nós não queremos também que haja muitas iniciativas contra nós, não estamos a pôr fogo, não estamos a regar a fogueira com petróleo e com gasolina. Portanto, e não estamos a incentivar, portanto, a dar motivos para que continuem os processos. Por isso, acho que está arquivado, acho que vai ser arquivado, acho que vai ser bem arquivado e penso que ambas as partes poderiam tirar lições disto. Por um lado, não vale a pena ir para a Justiça por dar cá aquela palha, mas, por outro lado, também não devemos andar a incentivar e a espicaçar quem está na oposição para que utilize a justiça como arma de arremesso no campo político. Acho que deve haver aqui bom senso de ambos os lados. Se o Tribunal decidiu colocar uma pedra em cima deste assunto, não devemos ser nós a alimentá-lo de qualquer das formas. Tenho que lhe perguntar, Dr. Paulo Matos, e aproveito a sua formação em Direito, se é razoável que um advogado de defesa de Edson Santos pertença à Sociedade de Advogados que defende o município no processo da Sociberal? Bem, Jorge, eu não falo sobre processos que não conheço, nem posso falar por dever deontológico, e muito menos da atuação de colegas. Portanto, isso é uma questão que eu não... Nós estamos a falar de processo, estamos a falar de um princípio. Pois, mas não conheço a realidade e por isso não posso comentar. Como não conheço os contornos deste processo, porque não o li, não o acompanhei, mas estou perfeitamente à vontade, porque sempre fui das primeiras pessoas que, quando houve processos judiciais nas autarquias e inclusivamente um processo que no passado atingiu amigos meus do PSD e que é conhecido, eu defendi que quem tem processos, nomeadamente quem tem uma acusação formal, deve pedir a suspensão do mandato até conclusão do processo. Ou seja, eu escrevi sobre isso e, neste caso do Edson, independentemente do valor que esteja em causa
A Justiça trata todos os assuntos da mesma forma, seja valor elevado ou seja valor reduzido, e uma coisa é a Justiça, outra coisa é a responsabilidade política. E eu entendo e reitero essa posição de que quando há uma acusação formal de um político no ativo, esse político deve tomar a iniciativa de pedir a suspensão do mandato até conclusão do processo. Estou a falar de acusação, não estou a falar de um inquérito, de ser arguido, de estar em curso uma investigação, porque isso qualquer pessoa pode ser alvo de uma queixa e infundada, como muitas são e são prematuramente arquivadas. Aqui no caso o Edson foi acusado, defendeu-se, eu expliquei isso muito bem, nem vou dar aqui aulas de direito, defendeu-se muito bem com os seus advogados, pediu abertura de instrução, porque podia não ter pedido e podia ir a julgamento, entendeu que tinha motivo para pedir abertura de instrução e o juiz de instrução entendeu que não havia indícios tão suficientes que, levando o Edson Santos a julgamento, ele fosse passível de ser condenado a uma pena. Quando isso acontece, em fase de instrução, há uma não pronúncia. O que é uma não pronúncia? No fundo, é o acusado não é submetido a julgamento. É o caso do Edson. Portanto, ele não irá a julgamento e o processo estanca por aí e, portanto, eu estou à vontade. Acho que, e por outro lado, agora estamos à vontade para divulgar. Há outro hábito em Portugal, é que as pessoas só são notícia quando são acusadas, quando são condenadas, aparecem em primeiras páginas dos jornais e quando são absolvidas ou quando a justiça é branda relativamente aos seus atos ou os absolve, nunca têm o mesmo destaque. E, portanto, eu acho que deve ser dado o destaque a este processo, que ele merece, e fico contente pelo Edson ter conseguido esta vitória judicial. É que não se trata do Edson Santos em termos pessoais, trata-se do vereador autarca Edson Santos e, portanto, eu acho que é um motivo de satisfação para nós que esta questão e outras do género sejam resolvidas desta forma. É pior quando as pessoas são condenadas e de facto, só quem passa por elas é que naturalmente sabe avaliar. Mas, portanto, fica aqui a justiça feita ao Edson e também há outra versão destas coisas. Quem vai para a vida pública também tem que estar preparado para se sujeitar a estas coisas. Eu defendo que eu sou contrário à judicialização da política, acho que não se deve aproveitar estas questões para fazer luta política. Olha, deve-se perder mais tempo a debater os planos estratégicos de desenvolvimento do Conselho, porque é isso que as pessoas gostam e esperam dos políticos. As pessoas necessitam. Okay. Exatamente, e portanto... Porque seriam tomadas melhores decisões. Seriam mais fundamentadas. Okay. E portanto fica aqui a nota de satisfação por este desfecho, se é que o processo terminou por aí, não conheço mais detalhes. No dia em que estamos a gravar esta Tribuna Soberana, completam-se exatamente 3 anos sobre o início da gestão independente da Câmara de Águeda. As perguntas são estas: qual é o balanço, quais são os pontos fortes e fracos deste Executivo e qual deve ser o caminho a um ano do final deste mandato? Dr. Gil Nadais. Ora bem, este Executivo tem mostrado muita coesão e, como tal, não vou falar aqui assim de A ou B, falo do Executivo em si. E este Executivo, portanto, e agora perdoem, mas vou ter de retomar aqui... Muita coesão, do teu ponto de vista, pela negativa. Vou ter de retomar... Vou retomar aqui uma ironia que fiz no passado, não é? Que tem a ver que as pessoas que constituem este Executivo não fizeram parte, não estiveram na Câmara nos Executivos anteriores. E, como tal, têm um primeiro ano de aprendizagem e depois, além desse primeiro ano, um segundo e um terceiro de desmontagem daquilo que vinha do mandato anterior. Não é? Portanto, primeiro conhecer, depois desmontar. Pronto. E depois, tirando a ironia e passando
a afirmar, é que a ironia tem muito de verdade, na minha perspectiva, porque fizeram uma campanha tendo por base dar continuidade a um trabalho, e aquilo que vieram a fazer não tem nada a ver com aquilo que se fazia no passado. Não quer dizer, são opções que se tomam, e são opções legítimas. O que eu não acho que seja legítimo é candidatarmos a dizermos uma coisa e fazermos exatamente o contrário. Pronto. Algumas coisas que se têm passado com o atual Executivo, que é, além daquilo que eu disse antes, portanto, aqui um acicatar, portanto, um entrar na área do conflito que se nota verdadeiramente, não é? Porque, por exemplo, não dar conhecimento de um projeto que está a decorrer. A pessoa não poder ter acesso, mandar várias cartas, ser recusado. Isto não estou a falar com os vereadores, estou a falar com o público em geral. Isto é criar conflitualidade. Não divulgar as ações que vão fazer. Eu penso que há aqui um retrocesso muito grande, civilizacional também, em termos de democracia e transparência da democracia. A falta do debate que eu referi há pouco. Cada vez mais, a democracia, aquilo que deve alimentar a democracia, que deve defender a democracia, deve ser a transparência. Quando isto não é feito, aquilo que assistimos é a conflitualidade, é o desconfiar, é o levantar-se suspeições. Porque se formos claros e tivermos à vontade para dizer aquilo que estamos a fazer, o que planeamos fazer, então tudo isso que são valores negativos se esbatem. E penso que este Executivo tem colecionado um conjunto de atitudes que vão num sentido que considero negativo. Essa é a parte comportamental. Digamos. Comportamental, exato. Em termos de projetos e em termos do desenvolvimento da Águeda, neste momento ainda não se nota o verdadeiro impacto das ações que este Executivo está a tomar. Isto é a minha opinião. Porque na gestão territorial e na gestão dos concelhos, há ações que têm efeitos imediatos, algumas que se repercutem mais longe no tempo. Aquilo que assistimos foi que Águeda, que era um concelho que estava, e o próprio Presidente da Câmara reconhece que tinha uma fasquia muito alta em diferentes áreas e que era reconhecido como exemplo em diferentes áreas do trabalho, da implantação de novas atitudes, etc., de mudança de sociedade. Isso aconteceu. Mas o mais grave que eu acho que aconteceu com este Executivo é uma perda de confiança de muitos dos agentes económicos na sua ação e um bocado motivado com aquilo que aconteceu com o Parque do Casarão e com a empresa que ia construir a central de betão e de betuminoso. Porque cria insatisfação daqueles que conseguiram que a central de betão e betuminoso não fosse para lá, porque nunca obtiveram respostas claras da presidência da Câmara e da Câmara de qual seria a posição, e também daqueles que queriam colocar lá e que ao final viram recusado, portanto, essa pretensão. E a confiança é um elemento fundamental na construção de qualquer, não é só empreendimento, mas também de um concelho e do seu desenvolvimento. E isto a confiança é algo que se demora muito tempo a conquistar e que é muito rápido de desaparecer. E em que as consequências são de médio e longo prazo. E por isso, eu acho que, genericamente, e naquilo que é
mais volumoso e mais impactante no Conselho, para o Conselho e para o futuro do Conselho, o atual Executivo esteve mal. Agora, não é só coisas más. Ninguém consegue fazer só coisas más. Também há coisas boas. E tem alcatroado muitas estradas. O programa de festas está comprometido pelo Covid. Mas seria um bom programa de festas. Okay? Mas, e aquilo que faz o Executivo, e aquilo que vai fazer, e agora partimos para o próximo ano, nós não vamos ter mais grandes novidades a respeito deste Executivo, não haverá, porque não há rasgo, senão já teriam aparecido as ideias para fazer coisas diferentes e novas, e impulsionar novos projetos, portanto, não vai ser agora neste ano que vão aparecer. Aquilo que nós vamos assistir serão mais alcatroamentos, estou convencido, as festas que o Covid permitir, e depois o pequeno favor, que eu não concordo com isso, mas é uma prática ancestral da política, não é? Eu não entendo que quem está a exercer um cargo político esteja a fazer favor por fazer aquilo que lhe compete e para aquilo que foi eleito. Não está a fazer favor nenhum a nenhum cidadão, mas há alguns que entendem e que sempre que resolvem um problema a um cidadão, lhe telefonam a dizer, olha, este problema, esta situação está resolvida. Como se fosse um favor que estivessem a fazer. E isto não é favor. Talvez alguns ainda considerem que sim, mas isto é obrigação de quem exerce o lugar. E deve-o fazer no mais curto espaço de tempo e da forma mais expedita. Não deve ser deixar chegar ao último dia ou ao penúltimo dia e então sim vou resolver o problema, porque senão ele pode ir para o tribunal e resolve. Então eu vou dizer aqui, fica-me eternamente agradecido e depois posso cobrar numa altura de eleições, olha, eu fiz-lhe aquele favor. Pronto. E na realidade... Agora percebe-se porque é que os advogados não podem falar dos processos, porque senão poderiam colocar... Isto não tem processos. Não, os processos têm as suas vicissitudes e relações entre as pessoas. A natureza humana é muito complicada. A natureza humana é muito complicada, mas as coisas podem ser simples. Também é a natureza humana que complica as coisas. É verdade, okay? É verdade. Porque há diferentes formas de estar na política. Sim, tem a ver com as lideranças. Com a forma de estar. Nós podemos estar porque desprendidos e fazemos aquilo que achamos que é o mais correto e afirmamos essa vontade, ou então vamos tentando conquistar pequenos poderes, pequenos favores, para podermos cobrar e podermos ter um séquito, não é? Na altura, para podermos, portanto, manter-nos no poder. Eu diria, não sei se o Gil já acabou, mas... Deixa-me só perguntar-lhe se, relativamente aos alcatroamentos, tem ideia se tem sido aplicado aquele princípio que sempre defendeu. Primeiro colocar-se todas as infraestruturas e só depois proceder-se aos alcatroamentos. Acha que isso tem sido feito? Não sei, sinceramente não tenho acompanhado. Mas já agora que estamos a falar aqui dos alcatroamentos... Porque se assim não for, está a deitar-se dinheiro fora, não é? Certo, mas há aqui algumas vezes que é bastante difícil de conseguir isto. Está-se a trabalhar para as eleições. Pronto, há aqui algumas vezes é difícil conseguir isto, porque as entidades falarem todas entre si e terem um planeamento adequado não é fácil. Eu defendi isso muitas vezes e, inclusivamente... impedi algumas ligações, por exemplo, de gás de serem feitas, porque avisámos a empresa que íamos alcatroar e, passado um mês de termos feito o alcatroamento, vinham para fazer um rasgo. E então, depois, aquilo que a Câmara não dava autorização primeiro, e eles pegavam na carta, levavam ao município e diziam, olha, a sua Câmara não autoriza. Então, eu mudei a estratégia e disse, a Câmara autoriza, mas é uma repavimentação total. Okay? E então, como isto já ia para a empresa, eles já não faziam o trabalho. Porquê? Nós não podemos. As estradas ficam, passado pouco tempo, uma vergonha. E agora que estamos a falar de estradas, eu só ia dar aqui um pequeno parênteses, porque foi um assunto que foi numa das últimas reuniões de Câmara retirado e tem a ver com a repavimentação da rua, com a aplicação de uma multa ao empreiteiro que fez a Rua das Piscinas. Muitas pessoas me tinham falado desta rua e eu fui lá olhar com olhos de ver para a rua. E aquilo que eu concluí é que aquela estrada não parece que foi feita
este ano, o ano passado. Parece uma estrada quase com mais de uma década. Parece uma estrada do Líbano. Está totalmente partida. Depois Essa da semana explosão. já foi reparada. Mas já desculpa, mas essa foi semana reparada, foi um pavimento que puseram por cima ou escarificaram aquilo? está um pavimento novo. Eu tenho alguma dificuldade em Está um perceber que pavimento tipo novo. de recuperação É se que fez se foi só, da estrada. Não é? se foi só uma colocação de um pavimento por cima, isso não tem ponta para onde se lhe pegue. É uma situação que tecnicamente é muito má. Mas agora, um empreiteiro relapso. Okay? Mas isto parece que é a sequência na Câmara. Não se multam os empreiteiros por não cumprirem os prazos. O que é que acontece sistematicamente? Os empreiteiros vão cada vez ter menos em consideração as obras feitas no Concelho de Águeda. Sim, é outro dano de reputação que se cria para a Câmara de Águeda. Exatamente. Faz-se o que se quer naquela Câmara. Okay? E isto não pode acontecer. Mas, por exemplo, outra coisa tem a ver com os prazos das obras. E isto já veio de trás e tive algumas altercações internas. Com este empreiteiro. Não sei quem é este empreiteiro. Não sei se é este, se é outro. Eu só tive com um, porque achei que estava a fazer mau trabalho. Aliás, eu só intervinha quando era para puxar as orelhas aos empreiteiros, não é? Basicamente. Não, mas os prazos, eu acho que a Câmara tem prazos de execução das obras já bastante alargados. E os empreiteiros ainda ultrapassam esses prazos. Eu tive um caso, e não tenho problemas em referir, que foi o centro que agora se chama Centro Bério Marques, o centro de canoagem, em que o prazo eu considerei o prazo exagerado. E falei com os serviços para encurtar o prazo. E tal, não, o empreiteiro não pode, não sei quantos, e ficou o prazo na mesma. Então, chegaram ao final do prazo, que eu achava que era alargadíssimo, que não fazia sentido um prazo tão longo, que o empreiteiro ainda vinha pedir prorrogação de prazo. Eu disse, por cima do meu cadáver, eu quero a senhor multado se atrasar um dia a entrega dessa obra. E porque depois tem um ano para fazer uma obra que fazia em meio, mas depois um ano não chega, porque ele vai fazer outras para o outro lado e se não é multado, se não é posto na ordem, então vamos para ali fora. O Partido Socialista também criticou essas questões. O seu secretariado reuniu recentemente, damos nota disso na página 11 da edição impressa da Soberania desta semana. Dr. Paulo Matos, relativamente a estes 3 anos do mandato dos Juntos, que balanço, notas positivas, notas negativas e que caminho deve ser seguido para o futuro? Eu estava a ouvir o Gil e como dei recentemente uma entrevista, disse lá aquilo que penso sobre a gestão local. Mas estava a ouvir o Gil e como eu referi nessa entrevista, estes são os filhos ingratos do Gil, mas eu agora a ouvi-lo já são os alunos que não aprenderam a lição com o professor Gil, porque o Gil tinha um estilo de liderança muito do eu. O Gil falava muito no eu. Estes membros da Câmara falam muito no nós. Mas se isso fosse sinónimo de coesão, como aqui falámos, poderia ser positivo, se bem que eu acredito pouco nas lideranças que não têm um líder. Efetivamente, eu acredito mais nas lideranças que têm efetivamente um líder. E um líder não precisa de divulgar que é líder. Um líder impõe-se naturalmente. Um líder não tem que andar nas redes sociais digamos, em corrida própria, dizer o que se faz de positivo, e a nunca assumir determinadas responsabilidades por aquilo que corre de negativo. E, portanto, eu acho que esta Câmara, agora com o problema do Covid, também tem um handicap, é que já não são 3, já são praticamente 2 anos, porque este ano de Covid é um ano em que tudo se desculpabiliza, quer o que se faz mal, quer o que não se faz. E como se pode fazer pouco, o guarda-chuva, digamos, do Covid dá para amenizar Paulo, aquilo que era mais negativo. Pode-se fazer muita coisa. Deixa-me só concluir. Pode-se fazer muita coisa, nomeadamente acompanhando
todas as instituições da sociedade que precisam de apoio e a Câmara Municipal deve intervir socialmente nesse setor. Política de habitação, tudo o que tem a ver com a área social. As câmaras, em tempo de Covid, devem ser afirmativas e não se podem desculpar com o Covid. E, portanto, este Executivo tem, como eu disse, um problema, é que gera o dia-a-dia, faz a gestão casuística das situações e não tem plano, não tem projeto, seja ele estratégico ou não tem. O Gil tinha isso, efetivamente, quer se concordasse, quer não, com a linha de rumo. E esse elo entre o projeto e a ação foi quebrado. Portanto, o que é que nós temos agora? Temos uma gestão, enfim, para o marketing político. A Águeda é dinâmica no Natal porque se vai contemplar um Pai Natal gigante, e é dinâmica no verão porque se vai beber a tacinha de espumante no Agitágueda, porque isso ajuda as instituições, e bem. E eu acho que é para continuar essa política de eventos, agora cortada com o Covid. Mas tem vivido muito, como eu tenho por diversas vezes dito, desta gestão. Portanto, o Executivo não tem marca própria neste momento. Nós vejamos que obras importantes foram lançadas neste mandato. Obras que tirando, enfim, concluir alguma requalificação urbana, tirando a questão da Alta Vila, que, concorde-se ou não, está a ser concluída, a recuperação do Adro. Curiosamente, isso já estava neste plano estratégico. Quer a Alta Vila, quer a recuperação do Adro, já há 20 anos estavam neste plano estratégico. Portanto, são duas coisas que se conseguiram. Mas tirando esta gestão, ficaram coisas por fazer, como eu já disse. Aqui o Gil, no tempo dele, comprou-se um edifício para fazer um museu da indústria. Nós temos que criar uma identidade. Qual é a identidade da Águeda neste momento? Lendo este plano estratégico à época, a identidade era o pioneirismo industrial, a criação de condições de atratividade da cidade, porque era um vetor para o desenvolvimento do concelho, e o desenvolvimento do património histórico e cultural ligado ao rio. E à serra, e à pateira. O quadro administrativo mudou, porque agora as câmaras não funcionam sozinhas, ou os concelhos não estão integrados em comunidades intermunicipais, e, portanto, aquilo que se pode fazer hoje em rede, antigamente era uma gestão de paróquia, digamos, hoje não se pode fazer essa gestão de paróquia. E eu acho que esta Câmara está muito paroquial nesse sentido, porque há esta questão do alcatroamentozinho, da festarola onde apareceu o Sr. Presidente para beber a tacinha de espumante. Isto não é gestão autárquica nenhuma. Por maior respeito que eu tenho, e atenção, eu sei, e porque acompanho isto há muitos anos, e o Gil também, as dificuldades que é ser autarca. Portanto, há muitas dificuldades, muitos constrangimentos a ultrapassar, nomeadamente junto do Poder Central, porque as autarquias ainda não têm a autonomia que está na Constituição e que é enchida... Mas também não a querem. Que se enchem a boca. Mas também não a querem. Mas também não a querem. Porquê? Porque as autarquias estão sempre com o colete, entaladas num colete, que é: nós queremos competências, mas também queremos fundos, queremos dinheiro. Mas também temos que ter capacidade para candidatarmos a fundos comunitários. O Gil fez isso, apesar de eu achar que ele inventava obras para acorrer aos fundos comunitários. Eu nunca percebi muito bem isso. Eu tenho outra visão da gestão autárquica. Nós temos que planear o concelho, temos que planear a cidade, e depois vamos à procura dos fundos. Tenho uma outra visão. Diz lá quais foram as obras que eu inventei para ir buscar fundos. Gil, ficou essa, por exemplo, aquele edifício da Alta Vila, da incubadora cultural. Sim. Mais o edifício das ferragens, do Museu das Ferragens, não há museu nenhum. Vamos lá ver. Houve vários investimentos. Esse não teve fundos. Mas olha, foram comprados temos que convir que também houve vários investimentos no teu tempo, nomeadamente esse, que ninguém percebeu. Não, isto é, porque não teve eu posso explicar, ok? Se não foi claro na altura, pode ser agora. Mas repare, só para eu concluir. Portanto, há coisas boas, efetivamente, mas nós também
não podemos viver neste mar de rosas que parece que à pala da ideia de que os independentes agora é que é, porque também tem a ver com a crise dos partidos, a crise de recrutamento de pessoas, gerou-se a ideia que ser independente é ser competente, até rima, mas não quer dizer que seja. Há muita gente competente nos partidos, há muita gente competente que não quer nada com a vida política porque está farta das dificuldades, dos constrangimentos e também da falta de participação das pessoas. E, portanto, eu acho que isto precisa de liderança, precisa de deixar de ser uma gestão de casos e precisa de projeto. Enfim, nós num programa não podemos dizer tudo aquilo que E é esse que deve ser o caminho no próximo ano, então? E é o caminho que deve ser no próximo ano, mas para ser no próximo ano é preciso haver lideranças que projetem o Conselho e é preciso que o eleitorado não viva, enfim, inebriado com as redes sociais e discuta a cidade, participe. É preciso criar o tal chão comum. Esta expressão, que não me sai da cabeça, eu estou disponível para ajudar. Já estou como o Gil. Venha um projeto que nos ajude a pôr Águeda no mapa outra vez. Porque Águeda é o Agita-Águeda e o Pai Natal. Vamos aguardar pelo orçamento e plano de atividades do próximo ano. Estamos a entrar praticamente no último trimestre de 2020 e o documento deve estar aí a surgir. Na semana passada passou aqui a ideia que Francisco Vidal, autor do vídeo sobre a Alta Vila, que aqui dissecámos, o teria feito em nome do Bloco de Esquerda. Ora, a estrutura local dos bloquistas veio demarcar-se da iniciativa do seu ex-ativista, dizendo que Francisco Vidal já não faz parte do Bloco de Esquerda. Aliás, o próprio fez o anúncio da sua retirada do partido. E vamos para as notas finais, Dr. Gil Nadais. Pois, nas notas finais eu queria aqui apresentar as felicitações ao Dr. Ricardo Abrantes, pelos seus 23 anos à frente dos destinos da Associação Empresarial da Águeda e pela renovação de mandato, e que espero que estou certo, que vai continuar a fazer um bom trabalho pelo Conselho e pela indústria, porque nestas alturas de pandemia, e ele próprio refere isso, temos alguns problemas redobrados e estou confiante que ele irá fazer um bom trabalho, mas dar-lhe os parabéns pelos seus 23 anos, porque deve ser dos mais antigos dirigentes associativos do país à frente de uma associação empresarial. Dr. Paulo Matos. Eu vou associar-me ao Gil nesta parabenização, digamos, do Dr. Ricardo Abrantes à frente da Associação Empresarial da Águeda. 23 anos são mais anos do que tem o plano estratégico da Águeda. Portanto, o Dr. Ricardo Abrantes passou por vários presidentes de Câmara, passou por várias lideranças na autarquia, representa uma força viva do Conselho, que é uma associação empresarial, e merece ser parabenizado por esta resiliência em estar à frente de uma associação que, vamos lá ver, os empresários em Portugal, houve um período que começaram a funcionar mais em termos individualistas. Aliás, ainda temos algum individualismo e também muito individualismo nos empresários e inclusivamente em Águeda. Mas há um conjunto de uma nova geração de empresários, a que aliás pertence o Dr. Ricardo Abrantes, que são uma mais-valia para o Conselho e que devem ser aproveitados. E ele é novo, é da geração, os empresários que temos aí no ativo, com boas empresas e que enobrecem a economia da Águeda, estão muito bem representadas pelo Dr. Ricardo Abrantes. Não sem deixar de dizer que há no movimento associativo empresarial em Águeda dois problemas. Um é a necessidade de mais união. Há até quem fale numa eventual fusão da associação empresarial com a associação comercial. Isso é uma questão a debater no futuro. Pode eventualmente fazer sentido, desde que ambas as partes o queiram. Portanto, há aqui um problema
de falta de coesão, muitas vezes, porque o Dr. Ricardo Abrantes tem funcionado, muitas vezes, sozinho, a pedir para diminuir a fatura energética das empresas, a pedir para diminuir a fatura fiscal, mas ele tem feito esse papel muito bem. Se há coisa que a Associação Empresarial, na gestão do Dr. Ricardo Abrantes, não pode ser acusada, é de não ter feito aquilo que o poder político em Águeda devia ter feito, que é reclamar coisas junto do poder central. Dr. Ricardo Abrantes, que neste intervalo de tempo foi contemplado com uma comenda pelo ex-presidente da República, Cavaco Silva, e sobre este assunto é justo também enaltecer, estarão de acordo, o contributo que o seu secretário-geral, Miguel Coelho, tem dado para a afirmação da Associação Empresarial de Águeda. Subscrevo por completo. Sim, subscrevo por completo. Penso que deve estar há tantos anos, um como o outro, na associação. Uhum. E com esta nota final chegamos ao término desta Tribuna Soberana de 1 de outubro. Vamos regressar na próxima semana, de hoje a 8 dias. Boa noite e boa semana.